A segunda safra de milho do Brasil já está entrando na fase final de desenvolvimento nas lavouras e, por enquanto, continua indicando boa produção, resultado do plantio feito na hora certa e também das boas condições climáticas para essa safra aqui no país. De acordo com a consultoria Céleres, até a data 5 de maio, 55% das lavouras se encontravam na fase de enchimento de grãos e 5,3% já estavam entrando no período de maturação. Ambos os estágios se encontram em linha com o ritmo de desenvolvimento observado na safra passada. Olha, de modo geral, as lavouras indicam um potencial produtivo muito favorável para ter uma boa produção nessa temporada aqui no Brasil. O clima se comportou muito bem, em especial na região centro-oeste do país, a principal produtora. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima continua favorecendo assim os produtores de milho do país. As chuvas dos últimos períodos têm garantido boas condições de umidade no solo para a maturação do milho segunda safra, especialmente em algumas áreas do sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. A situação é um pouco mais crítica em algumas áreas de Minas Gerais e também partes de Goiás, especialmente no norte de Goiás, uma região que planta um pouco menos de milho segunda safra. Nestas áreas, o índice de umidade no solo chega em torno de 20% até 10%, porque algumas cidades não recebem chuvas consideradas agrícolas há quase 30 dias. Mas em boa parte aqui do interior, do centro-oeste e do sudeste, apesar da redução normal das chuvas para essa época do ano, o índice de umidade no solo ainda tem garantido boas condições de desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos dias, a chuva forte fica mais concentrada no extremo sul do país. Tem previsão para algumas pancadas de chuva em áreas produtoras do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também do estado mato-grossense, só que é uma chuva de menor volume acumulado. É uma chuva que mantém a umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas não é o suficiente para recuperar os índices nas áreas que estão mais secas, como é o caso de Goiás, que deve ter chuva muito isolada, especialmente aqui sobre o centro e norte do estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 14 e 18, teremos o avanço de uma frente fria que deve trazer chuva mais generalizada. Neste período, o volume mais significativo de chuva deve atingir o oeste de São Paulo, partes do Triângulo Mineiro e principalmente o interior de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas deve chover de 30 a 70 milímetros. Em alguns casos, essa chuva pode trazer até transtornos, especialmente aqui para o interior de Mato Grosso do Sul, onde há um alto volume de água em um curto período de tempo. Mas nas demais regiões, a chuva vem com menor volume acumulado, então segue mantendo os bons níveis de umidade no solo. Inclusive, essa chuva chega nas áreas mais secas de Minas Gerais e do estado de Goiás. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 19 de maio até o dia 23 deste mês, a expectativa é de chuva ainda mais abrangente sobre o centro-sul do país, inclusive uma chuva até atípica para a época do ano, já que o mês de maio é marcado por tempo mais seco aqui no interior do sudeste e do centro-oeste, e como a gente observa nestes mapas, a chuva pode chegar até 30 milímetros nestas áreas que estão mais secas aqui entre o interior de Minas Gerais e as áreas de divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também Mato Grosso.